para falar de mulher, ela usa a expressão o homem. Mas esse é um linguajar que se refere a homem e mulher. Então, quando diz a Bíblia aqui, façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança, a Bíblia está falando sobre nós. Sobre a mulher, está falando sobre o homem. Sexo masculino e sexo feminino. Então, façamos o homem. Veja que a palavra está no plural. Façamos. Isso quer dizer, havia mais de uma pessoa fazendo. Porque se fosse somente Deus sozinho, ele dizia, faço o homem, né, a minha imagem conforme a minha semelhança. Mas ele diz, façamos, plural. Isso quer dizer que ele estava com outras pessoas fazendo. Quem seriam essas outras pessoas? Pai é Deus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então estava Pai, Filho e Espírito Santo. Os três. Às vezes nós não entendemos direito a palavra do Senhor e pensamos que só existe um. Não, existem três. Ok? Quando Jesus estava na terra, Deus estava no céu. É claro que Deus estando no céu, ele também se faz presente em todo lugar, porque ele é assim, onipresente. Então, nós sabemos o quê? Nós sabemos que Deus está no céu, Jesus está na terra, duas pessoas já. E quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. Olha só. Então nós temos o três. Nós temos a voz falava do céu, dizia assim, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus. O Espírito Santo que veio sobre ele, João Batista diz, eu vi o Espírito vindo sobre ele. E o próprio Jesus que estava sendo batizado, três. Então entenda, existem três. Então quando Deus está criando todo o universo, o homem, o mundo, ele não está criando sozinho. Ele está trabalhando em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E a palavra era pronunciada, a palavra é Cristo. Deus a pronunciava e a palavra ia. Então os três trabalhavam em unidade. Mas existem três. Os três são eternos. Aleluia. Os três são Deus. Então só para você, eu sei que a mente às vezes ela não tem muita compreensão desse fato, mas assim é a verdade. Ok? Então vamos lá. Então, como ele não estava trabalhando sozinho, ele disse, façamos o homem nossa imagem conforme nossa semelhança. E nesta época, Cristo não tinha vindo à terra. Porém, Cristo não tinha um corpo físico. A gente vai ver que Cristo, quando veio à terra, Deus preparou para ele um corpo, mas ele já existia. Ele só ganhou um corpo. Cristo não nasceu como eu e você nascemos. Ok? Ele é eterno. Ele é o Criador junto com Deus. Ele é um ser que não tem princípio, não tem fim. Ele é um ser que tem todo o poder e está presente em todo lugar. Ele também é Deus. São três, os três são Deus. Aleluia. São o Criador de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sabemos que Jesus é o Criador, mas nesta época que Deus diz aqui, que é o início do livro, é o início da criação, Jesus não tinha vindo à terra. Então não pense em Jesus com o corpo físico. Jesus também tinha o seu corpo, que é o corpo espiritual. Ele tem. Mas ele não tinha recebido ainda um corpo físico. Então, Jesus ser espiritual, o Espírito Santo, que o próprio nome já está dizendo, o Espírito Santo é um Espírito, e o próprio Deus, que Jesus disse que é Espírito. Aleluia. Então os três seres espirituais, os três. Então, quando ele diz, façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança, entenda. Ele não poderia estar falando do corpo físico do homem. Porque o corpo físico do homem, ele não é a imagem e semelhança de um corpo espiritual. O corpo físico é uma matéria. Ele pode se tocar. Sabe? Tem os 5 sentidos nele, sente o cheiro. Ok? Dá o tato. Você pode ver. Mas o espírito não se pode ver. Então veja,
Deus, quando Ele nos criou e Ele disse, façamos o homem nossa imagem conforme nossa semelhança, Ele não podia estar falando sobre o corpo do homem, sobre o lado físico. Então a Bíblia explica um pouco sobre essa questão. Sabe como é que é composto o homem? O homem e a mulher se compõem de quê? Quais são os elementos? Porque você olha no espelho, você vê uma parte física, você vê o cabelo,